pouco do que está sendo abordado no trabalho do capítulo 13 do livro, né, que já está sendo discutido, que é intitulado por Fartura Tem de Montão, Políticas Públicas e Resiliência Socioecológica em Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto, no sertão do São Francisco, Bahia. Esse é o título do trabalho. Então, inicialmente, eu só trago o objetivo desse artigo, né, desse capítulo, que foi justamente descrever e analisar o processo de desenvolvimento rural impulsionado pela ação convergente entre o Estado e organizações da sociedade civil no território do Sertão do São Francisco, na Bahia, tomando como referência empírica a trajetória de 12 agroecossistemas de gestão familiar vinculados à rede de inovação agroecológica estruturadas no território, ressaltando os efeitos multidimensionais gerados pelas transformações sociotécnicas promovidas. Então, eu trouxe aqui a imagem, né, dos 10 municípios do território Sertão do São Francisco e a sua localização no norte do estado, que é o estado da Bahia, que contempla, então, os 12 agroecossistemas que esse trabalho vai relatar, vai discutir aqui, vai trazer as experiências que foram observadas nos agroecossistemas, em 12 agroecossistemas, né, distribuídos nesses municípios, e mostrando, né, a importância da inserção de políticas públicas e projetos agroecológicos nesses espaços. Então, inicialmente, o artigo, ele fala o seguinte, que há uma consolidação recente do pensamento do paradigma da convivência com o semiárido e não mais aquela questão de combate à seca, como o Tiago mencionou há pouco, né? E, então, o meio acadêmico, institucional e político, ele já está tendo essa noção, né, que é preciso elaborar políticas e projetos voltados nesse sentido de conviver com a seca, né, conviver no semiárido, né, e ele aborda a agroecologia como base teórica metodológica para o desenvolvimento nesses espaços rurais, né, especificamente aqui para o nosso bioma caatinga, né, e ele cita que o semiárido brasileiro configura-se hoje como um rico laboratório para a agroecologia pública, porque ele contempla uma série de experiências que, quando, por exemplo, levam ele em consideração a participação coletiva das comunidades, das pessoas, os anseios que essas comunidades trazem, né, o que é que essas pessoas já sabem. Então, esses territórios se tornam verdadeiras experiências agroecológicas bastante importantes, né, para a economia ecológica, ambiental, enfim, né, e que podem ser propagadas para outros espaços, né. Então, a partir disso, ele incentiva a promoção de estudos, de políticas voltadas para a promoção da sustentabilidade socioecológica dos sistemas, especificamente dos sistemas agroalimentares, né? E aí, ele, após essa introdução, ele fala que é consenso internacional que a questão do atual modelo de sistema agroalimentar está aí, como se fosse a força motriz das mudanças climáticas, né? Que, consequentemente, traz diversas problemáticas aí para o nosso planeta e, consequentemente, para a humanidade. E aí eu trouxe essas imagens só para retratar uma dessas consequências, né, das mudanças climáticas, que é a intensificação das áreas das áreas em desertificação, em processo de desertificação, né, em processos de aridez, a redução da biodiversidade vegetal, a redução da biodiversidade animal, micro-organismos, a questão do solo, né, o solo contaminando, perdendo água, a questão da contaminação dos corpos hídricos, a redução da disponibilidade dessa água, tudo isso aí está relacionado. Então, está sendo feito um debate, né, a nível internacional, nacional e internacional, justamente para tentar propor políticas, né, e iniciativas que, por exemplo, sugiram uma agricultura sustentável,
e que garanta uma segurança alimentar, né, para essas populações. E dentro dessas iniciativas, eu trouxe aqui em destaque os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, proposto pela ONU, em que foi um importante passo, né, para incentivar essas discussões, que é uma agenda política integradora de metas relacionadas às dimensões sociais, econômicas, ambientais, culturais e institucionais de desenvolvimento, assim como os autores citam, importantes discussões aqui da FAO, né, que em um simpósio que ocorreu em 2018, foi o Simpósio Internacional de Agroecologia, em que houveram diversos debates e exposições de experiências de políticas públicas voltadas para aumentar a escala da agroecologia como estratégia para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, sempre está havendo essa discussão no meio acadêmico, científico, político, em busca em se alcançar esses objetivos, né? Então, essas condições institucionais e políticas que têm sido debatidas, elas necessitam, sim, se voltar para esse enfoque agroecológico, em que possibilite conciliar as dinâmicas de desenvolvimento rural e agrícola, né, e em busca aí do desafio de adaptação às mudanças climáticas com outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Em particular, essas três que ele discute e ele traz no seu texto, que é a superação estrutural da pobreza, né, a promoção da segurança alimentar e nutricional e a conservação da biodiversidade dos solos. Então, é uma temática que ele vem abordando no início lá do trabalho, né? Aí ele vai dividindo em sessões, né, o trabalho. E a primeira sessão é a seguinte: reconhecer para redistribuir. Ele comenta o seguinte, que o Brasil passa por um período de redemocratização, né? Esse período refere-se ao quê? Ao acesso a políticas, à elaboração de políticas, né? À discussão de práticas agroecológicas, enfim, sustentáveis, enfim, que foram intensificadas, né? E permitidas principalmente após a ditadura militar, já que nesse período anterior a esse período não se podia fazer isso, né? Então, com a Constituição de 88, foi possível, sim, ouvir os anseios das comunidades, o que é que elas precisavam, ouvir e também as denúncias que eles faziam, né, onde é que precisava ser melhorado, né? E aí entra a questão da atuação dos movimentos sociais, aí tem os agricultores, as agricultoras, os campesinatos, né, os grupos dos campesinos, aí tem os diversos movimentos aí em prol da reforma agrária e do crédito rural, né, em que eles reivindicavam esses direitos antes negados, né? E aí os autores trazem uma citação interessante, que eles falam o seguinte, que é muito importante haver contribuições acadêmicas, assim como experiências, inclusive de outros países, haver essa conversa, né, para que subsidie enriqueça a questão da agricultura familiar, né? Foi possível, a partir dessas contribuições e da observação de experiências externas, observar que a agricultura familiar ela é responsável por produzir alimentos, né, serem livres de contaminantes, livres de agrotóxicos, né, que respeitam o ambiente, né, que favorecem a geração de empregos e dinamizem as economias rurais, né? Aí ele salienta que até então as políticas públicas eram criadas baseadas na modernização agrícola, e elas desconsideravam totalmente as formas de organização do trabalho, dos grupos familiares, das identidades, das múltiplas identidades das comunidades, né? Não levava em consideração os projetos de reprodução social dos povos, dos campos, das florestas, e cada vez mais incentivava a questão do agronegócio. Então, era algo totalmente desvinculado com a realidade das comunidades. Então, após essa discussão, ainda dentro do mesmo tópico, os autores fazem, mais uma vez, uma citação em que a discussão aqui de algumas políticas voltadas para a agricultura familiar, né, importantes marcos aqui para a agricultura familiar,
a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e foi possível ver que houve um maior aumento, né, da realização de assentamentos rurais em resposta à pressão exercida pelas ocupações de terras organizadas dos movimentos sociais, já que os movimentos sociais começaram a solicitar, começaram a reivindicar seus direitos, né, a permanecer, a resistir nos seus espaços, né. Foi observado que houve uma crescente cobertura da previdência social para os trabalhadores rurais, incluindo assalariados rurais e agricultoras familiares. Foi observado o quê? Que a partir de 1988, o direito ao salário maternidade pelas agricultoras familiares, e a partir de 94, acesso a políticas de garantia de renda, como o programa Bolsa Família, que foram iniciativas impulsionadas a partir de 2003, principalmente após o governo de Lula e Dilma, né? E aí ele destaca dois marcos importantes para o avanço da questão da agricultura familiar, né, que foi a criação do Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e a criação do programa Fome Zero, a partir do início do governo Lula, em 2003. Aí, ainda na mesma sessão, que ele, na verdade, faz um apanhado, né, das políticas públicas desenvolvidas aqui nesse semiárido, nessa região, como eu falei, ele traz aqui algumas inovações que foram baseadas, né, e observadas a partir da multifuncionalidade da agricultura familiar, né? Então, foi percebido que a agricultura familiar, ela produz alimentos saudáveis, diversificados, que podem ser comercializados, podem ter acesso a mercados, né, tanto locais quanto externos, né, e que pode haver políticas ali de mercado, compra e venda. Aí ele cita aqui 3 programas interessantes que também auxiliaram para a questão da agricultura familiar, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Aí ele cita também o Programa de Semente Semiárido, em que tem um incentivo, né, a iniciativas da utilização de sementes crioulas pelas comunidades, né, e deixar de lado as sementes transgênicas, a questão do pacote tecnológico, e sim da importância e valorização às sementes crioulas, as sementes ali que são resistentes, né, são mais resistentes às mudanças climáticas, né, são mais resilientes, na verdade, né, e também cita a questão da política da garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade, criada em 2018. Então, foram importantes programas instaurados aqui na região. Ele cita mais 2. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lá em 2012, né, que foi um marco do reconhecimento da agroecologia como enfoque alternativo para as políticas da agricultura e alimentação, e a Comissão Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica. Então, basicamente, após a formulação e desenvolvimento dessas políticas públicas, né, ficou perceptível, né, e ficou mais claro a necessidade de se superar essa questão do paradigma da modernização agrícola, né, e que sim é importante se voltar para políticas, para ações, iniciativas públicas, ou seja, privadas, em parcerias com órgãos não governamentais, em que é necessário haver o diálogo entre os saberes científicos e os saberes populares, ou seja, é importante fazer visitas nessas comunidades, entender o que é que elas já sabem, o que é que elas já têm, o que é que elas precisam, como é que elas podem usar, como é que elas podem adaptar determinadas tecnologias, né, para a agricultura ou para a convivência, né, no semiárido. E essas tecnologias, enfim, essas ações, elas necessitam ser desenvolvidas, né, levando, então, em consideração toda essa questão social, essa questão cultural desses territórios, né, porque isso justamente faz com que haja a promoção de iniciativas mais justas e sustentáveis, né, e favorece a organização social e participativa dessas comunidades, né, e que gere renda para essas pessoas, né, e que gere alimentos saudáveis, então garanta a segurança alimentar dessas comunidades e de todas as pessoas pertencentes àqueles agroecossistemas, né, e que até se sobressaiam desses agroecossistemas, né, que valorizam os recursos naturais, que as pessoas comecem a produzir, né, e valorizar o que é produzido nessas comunidades. Aí eu trago essa imagem dessas 3 mulheres, né, plantando aí em seu canteiro, né, coentro, né, fazendo a questão da prática agrícola em seus próprios quintais, né? Bom,
no tópico de procedimentos metodológicos, essa pesquisa ela foi desenvolvida, como eu falei, né, lá nos objetivos, em 12 agroecossistemas, né, geridos por famílias agricultoras, integrantes à rede de inovação sociotécnicas dinamizadas pelo projeto Prosemiárido. Então, eram famílias que eram contempladas por esse projeto, não só por esse, como outros, né, e esses agroecossistemas, esses 12 agroecossistemas, estão localizados, né, nos 7 municípios do território Sertão do São Francisco, 4 em Juazeiro, 2 em Centro-Sé e Remanso, e 1 em Sobradinho, Casa Nova, Campo Alegre de Lourdes e Uauá, né? Então, as 12 famílias acessaram, como eu falei, estavam acessando as diversas políticas públicas, né? E foram feitas, então, entrevistas semi-estruturadas para essas famílias desses agroecossistemas, no período aí de abril de 2019 e fevereiro de 2020. Então, os assessores técnicos dessas instituições aqui, que eu listei aqui, coloquei o nome e o símbolo de cada um respectivo, foram responsáveis por fazer acessar a essas comunidades, essas famílias, né? E aí, então, incluindo aí o pessoal do IRPA, do SAJUSE, da Copercuc, que está lá em Uauá, né? Serviço de Assessoria de Organizações Populares Rurais e os técnicos do CAR, né? Então, o que é que eles faziam lá, né? Eles iriam fazer análise, iriam entrevistar, iriam conversar com esses familiares para fazer análise dos atributos de sustentabilidade. Então, eles analisavam, por exemplo, a autonomia, a responsividade, a integração social e a questão da equidade de gênero, ou seja, como era que estava a situação do protagonismo das mulheres dentro daqueles agroecossistemas, naquela comunidade, né? E eles analisavam também, né, as mudanças proporcionadas pelas inovações sociotécnicas incorporadas desde a participação da família no pró-semiárido, né? Então, ele lista alguns instrumentos metodológicos, ou seja, alguns caminhos que foram feitos, né? O que foi feito para chegar, para a gente conseguir registrar esses dados, né? Então, ele lista aqui em 1, 2, 3, 4, em 5 passos. A primeira foram travessias, né, que eram realizadas caminhadas nos agroecossistemas, observando como é que era realizada a produção. Foram elaboradas mapas dos agroecossistemas, foram feitos modelos explanatórios para representar os agroecossistemas, né, em linhas de tempo. Foram feitos modelos de identificação dos insumos consumidos e os destinos dos produtos que eram utilizados dentro dos agroecossistemas, né? Foram também compiladas em planilhas, né, todos esses registros de formas quantitativas, né, relacionadas à economia de cada agroecossistema, né? E como, por exemplo, as horas trabalhadas, as quantidades produzidas, lá dos alimentos, os destinos das produções, quais eram as rendas geradas em cada agroecossistema, quais eram os custos que eles utilizavam, os insumos, como era a forma de pagamento, enfim, uma série de questões eles tentaram ali trazer e discutir, né, para discutir nesse artigo. Aí ele faz uma nova subseção que é intitulada por Uma Realidade Econômica e Socioecológica em Mutação. Aí ele faz novamente uma abordagem sobre o território, né, do São Francisco, estando localizado no norte da Bahia, sobre o bioma Caatinga. Aí ele fala que existem cerca de 33 mil estabelecimentos familiares, o que corresponde a 80% do total de estabelecimentos agropecuários do território. E ele descreve 2 cenários observados nesse território, né, no sentido da organização da produção agrícola. O primeiro cenário é aquele, basicamente, em que se utiliza o uso intensivo de agroquímicos, né, em que o agronegócio é bastante forte, né, e muita dependência de produtos químicos, fertilizantes e tal, principalmente nas culturas de manga, uva e goiaba, né, lá nas grandes fazendas, uso intensivo de maquinários, né, enfim, e também foi observado também em pequenos lotes lá desse território, né, com pequenos produtores, a utilização também desses agroquímicos, né, então isso chamou a atenção dos autores.
O segundo cenário é o cenário oposto, é o cenário aquele chamado de agricultura dependente de chuva de sequeio, que é praticado por um campesinato tradicional. E aí ele cita a questão das comunidades de fundo de pasto, né? São comunidades tradicionais em que utilizam ali aquele ambiente, aquele agroecossistema de forma coletiva, né? Em que todo mundo produz, todo mundo participa ali da produção, da colheita, né, e da divisão de lucros. Normalmente é tudo ali interno, é uma participação muito forte da família, né, dos núcleos familiares. Então, é muito forte também a produção de animais, né, e aí ele fala que predomina-se a criação de caprinos, ovinos e bovinos em áreas de pastejo de uso comunitário, né, isso é uma característica marcante das comunidades de fundo de pasto, né, e com relação ao tipo de cultivo, de cultura, eles cultivam aí mandioca, milho, feijão, criação de abelhas, né, galinhas, hortaliças, fruteiras ao redor. Eu trouxe essas imagens aqui para ilustrar a questão da sistemática aí dos fundos de pasto, né? Então, que são comunidades tradicionais, né? E como eu falei, um tipo um tradicional de organização de trabalho que prioriza a questão familiar. Normalmente, ali é o núcleo familiar que está totalmente voltado para as atividades agrícolas, né? Essa questão de ajuda mútua e gestão coletiva é também marcante, né? Nas decisões ali da questão da produção, enfim, né? A questão da reciprocidade, acordos táticos estabelecidos na comunidade é algo também em outros estudos que eu já estudei sobre fundos de pasto, e fala basicamente isso, né, que eles são bem articulados nesse sentido. E a terra, ela não é tratada como uma mercadoria, como algo que vai ser explorado para ser plantado de forma exaustiva ali, e vai ser colhido e vai ser vendido, e eu vou pegar meu lucro e vou gastar na cidade. Não, né? Ela é tratada como uma coisa, como algo assim muito importante, de valor muito significativo, porque ali tem toda a questão cultural, toda a questão social, já que tem a participação de todos, né? E tudo que acontece ali no sentido de cultivo, de plantio, até de repartição de lucro, tudo ali é combinado, né? Aí eu trouxe essa citação aqui, de Saborim Morina Germani Oliveira, 2020, que fala o seguinte: o reconhecimento oficial dessa economia associada a formas tradicionais de apropriação da terra fazem parte da história dos movimentos camponeses da região, né? Aqui em Campo Formoso, inclusive, de onde eu estou falando, tem algumas comunidades, né, de fundo de pasto, e é basicamente esse tipo de modalidade mesmo, de plantio, de cultivo, de vivência mesmo, né? Na verdade, são pessoas que resistem, né, que persistem à sua cultura, né? Bom, no tópico políticas e programas públicos para a agricultura familiar no território, os autores, eles trazem 4 elementos chaves, né, que merecem ser discutidos, né, que é a questão da erradicação da pobreza, a importância do protagonismo dos atores sociais e sua participação política, o território comunidade de referência e a preocupação com a sustentabilidade ambiental. Então, ele faz todo um debate em cima desses 4 tópicos, né? Na verdade, os colegas já até falaram bastante sobre eles, né? Então, é basicamente esses 4 que chamam a atenção, né? E aí, ele fala o seguinte, que com relação ao desenvolvimento da agricultura familiar, houveram, né? E, na verdade, ainda existe, né? Um certo desmonte institucional voltado para a agricultura familiar. Ele fala que lá em 2016, a partir de 2016, houveram, né, alguns retrocessos, diminuíram a questão do orçamento para essa área, né, para incentivo de projetos de estruturação da agricultura familiar, né. Infelizmente, até hoje a gente vê, né. Por outro lado, houve também melhorias no sentido de continuidade de investimentos, né, relevantes, como aí ele cita esses investimentos, né, que é a política estadual de ATE, Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, e o projeto Pró-Semiárido, né, que é o projeto que contempla todos esses agroecossistemas aqui. E o que é que esse projeto faz, né? Ele basicamente incentiva aí a questão da articulação, da resistência e resiliência dos agroecossistemas, por meio do fomento de estruturação, de assessoria técnica
dos agricultores, desses agroecossistemas, né? Então, eles trazem curso, eles dialogam, eles compartilham experiências, eles ouvem, né, e tal. E aí, com relação a atitudes práticas, eles ensinam aqui, por exemplo, ou então eles incentivam, eles dialogam a respeito da elaboração de canteiros econômicos para a produção de hortaliças, a questão da instalação de cisternas e barreiros, a instalação de aviários, equipamentos para apicultura, construção ou reforma dos apriscos para caprinos e ovinos, né? Aquisição de máquinas forrageiras, agroindustrialização e comercialização da produção. Então, há todo o incentivo, né? Uma valorização dos produtos desses agroecossistemas em busca de melhorias econômicas, sociais e também ambientais. No tópico, capturando mudanças quando a redistribuição dinamiza economias autônomas e resilientes. Os autores, eles fazem uma síntese, né, um resumo da análise econômica e ecológica desses agroecossistemas, né? E aí ele fala da questão do incremento da autonomia e da resiliência dos agroecossistemas com a chegada dessas políticas, dessas iniciativas agroecológicas, né? Ele chama atenção para a questão também das rendas agrícolas de pluriatividades, que são rendas que foram observadas nesses agroecossistemas, em que os agricultores, principalmente homens, desenvolviam serviços nas comunidades não diretamente relacionados com a agricultura, mas outros serviços que ele fala na frente que também são importantes para que essas pessoas fiquem nas comunidades. Tá? Por exemplo, trabalhos como pedreiro, carpinteiro, costureira, tudo isso aí dentro da própria comunidade, né? Eram trabalhos que eles observaram que os agricultores também desenvolviam, né? Principalmente, por exemplo, quando nos períodos de estiagem prolongada, né? Era uma condição, ele fala assim, que essa é uma condição que tenderá a se acentuar com as mudanças climáticas globais, já que elas estão aí diretamente relacionadas com o regime hídrico nessas regiões, né? Principalmente na nossa região do semiárido. Então, mas também foi observado que houve uma redução da migração desses agricultores em busca de trabalho para outras localidades, assim como era um cenário muito comum no século passado, em que as pessoas, quando era no tempo de seca, migravam das suas comunidades, iam para outras culturas, iam lá para as culturas de cana-de-açúcar, ia para Minas Gerais, enfim, migravam, né, em busca de economia, né, para sustentar a família, e depois retornavam quando as chuvas voltavam. Só que aqui, com essas iniciativas, né, foi observado que essas pessoas não precisavam sair das suas comunidades, que mesmo durante o período de seca, né, sem chuva, elas poderiam estar ali tirando a sua renda, garantindo a sua alimentação ali da familiar, né? Aí ele fala assim que com a chegada dessas políticas, houve um aumento significativo na renda agrícola não monetária dessas pessoas, tanto na monetária quanto não na monetária, né? Então, a questão dos recursos, estoque dos recursos aumentou, né, dos produtos que eles utilizavam também aumentaram, e ele percebeu que, normalmente, toda a renda que era adquirida, 78% era para o autoconsumo e 22% para a doação. Essa questão de doação é algo bastante pertinente e lá nas comunidades de fundos de pasto, em que ocorre essa troca mútua, né, de produtos, de serviços, entre parentes, familiares, aí, filhos, enfim, às vezes o filho que mora em outra localidade próxima, então existe essa relação muito forte de doação. Aí ele trouxe, basicamente, assim, eu compilei que, basicamente, os efeitos do projeto Prosemiárido para esses agroecossistemas foi 100% significativo, porque houve o aumento aí do incremento da produção, da renda dessas populações, né, do alto consumo e de doações também aumentou, né, a renda no sentido da questão da venda, já que aumentou a disponibilidade de produtos, então a questão do acesso a mercados ali locais, venda de porta em porta, feirinhas, tudo isso aí aumentou consideravelmente. E também a questão do incentivo dos produtos ali naturais, ali dos recursos naturais daquelas comunidades. Aí eu trouxe a imagem dessas senhoras, mulheres, mostrando uma bacia de umbu, né, e ao lado potes de doce de umbu. Então, a questão da valorização do produto,
a questão da comercialização e elaboração do produto, né? Então, além dessa questão do aumento, do incremento aí da renda, que aumentou consideravelmente, a diversidade de alimentos autoconsumidos também foi ampliada, né? Já que teve esse incentivo. A produtividade de trabalho também foi algo interessante que eu achei, que também aumentou, né? Que eles falavam assim, que no ciclo 2018, ela era de 7,80, né? E aí, sem as inovações, seria bem mais barata. Então, observa-se que tem um aumento significativo, né, de mão de obra, no sentido de qualificação do trabalho, né? E aí, com base nos resultados, com base no que foi compilado lá nas planilhas que eles fizeram, utilizaram programas também para fazer isso, eles montaram alguns gráficos. Aqui é um gráfico chamado gráfico radar, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver ele bem, mas é o seguinte, essa partezinha do gráfico mais marronzinha refere-se ao ano atual. Esse ano atual seria o ano lá de 2019, né, quando eles desenvolveram essa pesquisa. E o ano referência foram anos anteriores, né, bem mais anteriores, tipo assim, 2006 até 2010, mais ou menos. Anos anteriores, antes da chegada dos programas, né, dos projetos pró-semiárido. Então, basicamente, o que foi que a gente viu aqui? Que com a chegada desses programas, nos parâmetros verdezinhos aqui, ó, se vocês observarem, houve um aumento significativo aqui da disponibilidade de forragem e ração, da fertilidade do solo, da disponibilidade de água, da diversidade, né, da disponibilidade de terra, enfim, o autoabastecimento alimentar, tudo isso aí teve uma melhora significativa, né? Em contrapartida, não houve aumento significativo da dependência de recursos, como terra de terceiros, né? Trabalho de terceiros, por exemplo, fertilizantes também não houve, né? Já que eles já estavam utilizando práticas orientadas ali agroecológicas, né? E sementes e mudas também eles não estavam dependentes mais, né? Até então não houve crescimento com relação a essa necessidade de comprar mudas de fora, né? Então, basicamente, os pontos positivos foram intensificados, né? E isso foi, como eu falei, graças à chegada desses programas. Aí ele fala aqui da atuação da ASA, né, e de outras políticas federais, como o Programa Luz para Todos, né, na ajuda nessas comunidades. Nesse próximo gráfico aqui, radar, ele fala sobre a questão da integração social. Basicamente, aqui, se você analisar, a parte marronzinha, ela cresceu em todos os lados, né? E aí, isso que significa o quê? Que houve, então, uma maior participação dos componentes desses agroecossistemas, das pessoas que faziam parte desses agroecossistemas, né? A participação em espaços públicos, organizativos, acesso a políticas públicas, participação em redes sociotécnicas de aprendizagem, né? Ou seja, houve, né? Foi possível perceber que houve um maior envolvimento das famílias na gestão de áreas de uso comunitário, né? As pessoas começaram a se envolver mais, já que elas estavam tendo acesso a equipamentos coletivos, como as máquinas forrageiras e equipamentos para apicultura, que estavam sendo disponibilizados pelas instituições, né, e pelos programas. Foi possível observar que essas pessoas começaram a se articular em sindicatos, em trabalhadores, em associações, em associações comunitárias, né, justamente em grupos de mulheres, justamente incentivados pela atuação desses programas, né, nesses agroecossistemas. Com relação à responsividade, eles também montaram esse gráfico, né? O que seria responsividade? Seriam os aspectos relacionados aí à estabilidade, flexibilidade, resistência e resiliência dos agroecossistemas, né? Então, foi o que eles observaram. Houve o aumento dos estoques vivos, né? De água, de forragem, de insumos, estoques de insumos, diversidade de mercados acessados também foi ampliada, né? Já que, por exemplo, começou-se a um incentivo de criação de caprinos, ovinos, galinhas, próximas das casas, né, em locais mais estratégicos, a questão do cultivo de espécies forrageiras, aquelas espécies específicas que muitos não tinham conhecimento, enfim. E, basicamente, aí ele fala o seguinte, que todas esse retrato aqui conferiram maior capacidade de resistir aos efeitos da seca
entre 2012 e 2018, né, depois da chegada desses projetos, né, já que a seca serviu de alerta às famílias sobre a importância do investimento na estocagem de forragem em água. Então, toda essa questão de orientação foi trazida, né, lá na questão com a chegada dos projetos. E aí, a questão da equidade de gênero, né? Como é que estava a questão do plano de ecossistemas? Então, basicamente, houve a evolução, a ampliação da participação das mulheres nesses agroecossistemas, né? Essas lutas, esses progressos, digamos, esse acesso a esse espaço contribuiu para as lutas emancipatórias das mulheres, né, e com a superação de situações de isolamento, que muitas mulheres são submetidas pelas relações sociais estabelecidas dentro das famílias, né? Normalmente, a mulher não estava à frente dessas, não tomava, não tinha direito, não tinha vez, não tinha voz, normalmente eram ações e atitudes que eram desempenhadas pelo homem, né? Então, a gente, assim, ao observar o gráfico aqui, a gente observa que houve aumento da participação na decisão de gestão dos agroecossistemas pela mulher, da participação em espaços socio-organizativos, né, que ela começou a se organizar com outras mulheres, acesso a políticas públicas, a crédito, beleza, só que, infelizmente, a questão da divisão sexual do trabalho doméstico e de cuidados, né, infelizmente, ainda não teve um crescimento, né, então, foi observado que persiste características socioculturais associadas ao patriarcado, né, infelizmente, isso ainda foi observado, tá? Dentro do tópico de mudança nas qualidades sistêmicas, o que é que os autores trouxeram, então, né? Que, ao analisar esses agroecossistemas, observou-se, então, que houve um crescimento, né, no sentido da participação da mulher, 87,4% dessa participação, e essa participação influenciou diretamente na geração da renda anual dessas famílias, né? Antes essas mulheres eram excluídas, né? Não tinham acesso a programas sociais, não tinham acesso a creche, acesso à informação, e com a chegada desses projetos, né, deu um norte, uma ajuda aí muito importante para essa participação feminina, né? Ele cita a questão da importância da caderneta agroecológica como método que tem contribuído para a retirada da invisibilidade e para valorizar o trabalho e a produção realizada pelas mulheres, né? As mulheres ainda em muitos espaços são invisíveis, né? Basicamente, esse é o conceito que se tem em muitos espaços ainda, infelizmente, né? Então, ele incentiva, assim, ao longo de muitos parágrafos, falando da questão da importância da participação da mulher como estratégia para o fortalecimento das suas lutas, para a emancipação coletiva, econômica e política, né? Tanto nesse meio agrícola, enfim, né? Então, é importante a questão do desenvolvimento de estudos, de leis, de programas que contemplem estratégias voltadas à mudança da realidade social, econômica, cultural e do mundo real, né? Ouvindo essas mulheres, ouvindo, enfim, todos os membros, né? Não apenas homens, não apenas os mais velhos, mas ouvindo jovens, principalmente jovens, que muitos hoje estão migrando, né? Saindo do campo porque muitas vezes não têm acesso a crédito, não têm acesso a programas, falta de informação, não tem essa assistência e acabam migrando, né? E aí eles falam, né, da importância de haver essa articulação para o acesso a novos mercados, a investimentos de mais programas, e elaboração de mais programas que incentive a participação social, inclusive da mulher, né? Inovações tecnológicas que contribuem, assim, para a resiliência dos agroecossistemas como um todo, né? Para a persistência da cultura ali, daquelas comunidades, de cada particularidade de cada comunidade, né? Então, como considerações finais, que foi observado, né? Que houveram profundas transformações na agricultura familiar nas últimas décadas, né? E essas profundas transformações, basicamente, foram devido à chegada de políticas públicas inovadoras e abrangentes, né? Que cada vez mais estão tendo esse olhar para com as comunidades, e esse comportamento auxilia, favorece diretamente para o aumento da resistência e da autonomia da agricultura familiar, né? Tem contribuído para a superação das condições estruturais da redução de pobreza, segurança alimentar, permanência no campo, né? E aí, ao fazer análise da chegada dessas políticas
nesses agroecossistemas, nesses 12 agroecossistemas, ele cita aqui alguns aspectos importantes que eles perceberam, né? Que foi o incremento da participação dos membros das famílias, começaram a se articular em cooperativas, como eu falei anteriormente, né? Houve o fomento, a diversificação produtiva e valorização da agrobiodiversidade, né? O financiamento, ou seja, a chegada de fomento e crédito para essas famílias, para favorecer na questão da estruturação das unidades de produção e da comunidade como um todo, a questão da chegada, do apoio à construção de mercados locais, aproximando produtores e consumidores no território, e o reconhecimento e valorização do trabalho das agricultoras, né, que foi algo bastante discutido no texto. Então, é muito importante levar em consideração essas perspectivas, né, para o reconhecimento e o fortalecimento desses territórios, né, que são territórios múltiplos aí de série de culturas, série de conhecimento que precisam ser todos levados em consideração. Em sua particularidade, todos merecem ser atendidos, ouvidos e também assessorados, né? Eles precisam, muitas comunidades precisam, já que muita gente ainda migra, muitas pessoas da nossa caatinga aqui migra, porque eles não conhecem, não conhecem os programas que são disponibilizados, que poderiam melhorar a nossa convivência aqui no nosso semiárido, tá, gente? Então, basicamente, foram essas as contribuições que Denis Monteiro, Silveira e Peterson trouxe para a gente hoje, tá? Obrigada.